Eu gosto tanto de dissecar nacional, gente. Fala galera, Carlos Pinheiro aqui. E hoje a gente vai dissecar Os Donos da Terra, da Daniela Fernandes Alarcon, Vitor Flynn Paciornik e Glicélia Jesus da Silva. Quadrinho nacional, quadrinho sobre história brasileira, história indígena, história real. Então é o tipo de quadrinho que eu gosto de ver, que acho importante ver, né? Saiu pela editora Elefante, mandou para mim, inclusive, valeu. E é um quadrinho que tem apoio da Prefeitura de São Paulo, aparentemente, e da Associação de Índios Tupinambá, porque afinal de contas é um quadrinho sobre índios Tupinambá. Então, antes de começar a falar do quadrinho propriamente dito, não se esqueçam de redes sociais, me seguir no Facebook, Instagram, Twitter, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Eu tenho a caixa postal, onde pode mandar mimos para mim, como a editora Elefante mandou esse aqui. Então mandem mimos para mim aqui na caixa postal. Eu também tenho um grupo no Facebook, gente, onde a gente pode debater sobre quadrinhos, sobre produção de quadrinhos, sobre, enfim, pesquisa de quadrinhos, sobre mercado. Entrem lá, façam parte desse Rafa Verso aí. E não se esqueçam que o trabalho está além do YouTube. Quem quiser conhecer meu trabalho para além disso aqui, desses videozinhos legais, eu sou quadrinista, sou professor de quadrinho, de desenho, de criação de mundo e sou editor do Universo Guará, tá bom? Inclusive, leiam Guará, gente. Link na descrição para ler os quadrinhos da Guará, que tá dando um trabalho fazer esses quadrinhos, gente. Mas enfim, vamos lá. Falaremos sobre Os Donos da Terra hoje. E foi legal porque eu acredito que a galera desse quadrinho me assiste. Porque entraram em contato comigo diretamente, os autores falaram comigo para querer me mandar um PDF e tal. Eu falei, entrei em contato com a editora e fez-se uma parceria maneira aí. Isso é muito legal, gente, saber que o meu canal chega nessas pessoas de alguma forma, que a galera acompanha, a galera assiste. Eu fico muito feliz. Isso me deixa, de fato, satisfeito com o trabalho. Assim, eu sinto que o trabalho está sendo bem feito. E Os Donos da Terra, então, é um quadrinho que fala sobre as dificuldades e pequenos causos do que os índios Tupinambá passam ali na Bahia, numa região específica da Bahia, uma reserva específica da Bahia, né, por conta de agronegócio, por conta da galera que chegou e quer desterrar os caras. Então, para falar desse quadrinho, eu vou falar como eu tenho feito sempre, né? Roteiro, desenho e narrativa por último, beleza? Então, como eu disse, a história disso aqui é sobre esses índios Tupinambá, né? E não é uma história, são várias histórias, inclusive desses artistas aqui, né, da galera que trabalha. Inclusive, quem desenhou foi o Vitor, se não me engano. Quem escreveu foi a Daniela, quem desenhou foi o Vitor e quem fez a pesquisa, né, porque é um quadrinho, para quem não se ligou, é um quadrinho com cunho acadêmico, né? Ele vem de pesquisas reais, feitas com pessoas reais, entrevistas e tudo mais, né? A pesquisa acadêmica foi feita pela Daniela e pela Glicélia juntos. Então, é um quadrinho que conta causos, na verdade. Não tem uma grande história, até tem uma narrativa por todas elas, mas ela é feita de pequenos causos. Então, tem várias pequenas histórias contando situações com povos Tupinambá nesse lugar, né? Foi um estudo acadêmico, um estudo etnográfico, eu diria, feito nessa região, nesse local, com os índios. Então, várias entrevistas. Eles iam lá, tem cenas, inclusive, que mostra a câmera e o microfone, a galera entrevistando os índios, entrevistando os locais e tal, para entender a história deles, a relação deles com a terra. Porque, afinal de contas, trata-se de Os Donos da Terra, né? Essa relação de a quem a terra pertence, né? Os índios estavam lá quando os portugueses chegaram, eles vieram, eles tomaram, eles pegaram de volta, e aí os portugueses tomaram de volta, e aí esse imbróglio está na justiça até hoje, entendeu? É uma região que ninguém sabe direito de quem é a terra juridicamente falando, né? Ao meu ver, a terra é dos índios. Mas juridicamente falando de quem é a terra, né? Se alguém comprou aquela terra, se não comprou. Aí tem os policiais que fazem parte disso também, e aí eles fazem incursões às terras indígenas de forma truculenta, né, para prender gente, para fazer barulho, para pegar os líderes do movimento e tudo mais. E é uma história que está lá há anos. Tem personagens aqui que estão de várias décadas atrás, né, histórias, lendas que o nego conta dos caras que estavam desde o início lutando contra essa invasão. É bem interessante, gente. É um quadrinho que é bem interessante por conta dessa curiosidade, né? Em questão da história, né, falando de roteiro especificamente, tem histórias bem legais e tem histórias um pouco perdidas. Eu sinto que até melhorou do início para o final, assim, como são vários causos, né? No início era muito mais entrevistas e várias pessoas nada a ver que você não conhece, falando coisas que você não entende, mas eles veem que os autores pegaram o ritmo, entenderam a lógica do quadrinho ao longo da obra, e no final está mais direto, está mais objetivo, eu diria, né? Então, existe uma diferença significativa entre as histórias. Tem histórias bem legais, inclusive algumas que tocam até em questão de folclore, que são as coisas que eu mais gostei, inclusive. Tem uma muito boa, muito boa, sobre um caçador, né? Que achei a mais legal de todas, com certeza, para mim, pelo menos,
né? E tem umas que são mais folclóricas, umas que são um pouco mais ficcionais, você não sabe até que ponto que o relato que foi pego da entrevista é real ou não. E tem umas que são bem latentes, inclusive bem desconfortáveis, né? Porque rola policiais batendo na casa das pessoas e pegando gente, né? E situações do cotidiano dos caras, eles não podendo fazer os rituais e as relações que eles têm por conta dessa apropriação da terra e tal. Inclusive essa capa, ela ilustra muito bem sobre o que é esse quadrinho, né? A galera entrando onde não deve e os índios bolados e querendo saber o que é isso, fazendo o que aqui, né? Quem deu esse direito de você estar aqui? É muito bom, gente. É muito mais sobre a relação dos índios com a terra do que, de fato, sobre a terra ou sobre os índios, entendeu? Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz pro canal do Instituto Goethe, também tá deixando aqui na descrição. Eu fiz uma série de dissecando quadrinhos alemães lá para esse canal deles, né, que é um instituto alemão, e um deles chama-se Heimat, que é justamente uma palavra em alemão que significa, mais ou menos, a relação de alguém com a sua terra natal. Não é nem a terra, né, nem a pessoa, é a relação dela com a terra. É uma palavra muito específica. Eu acho que essa palavra cabe muito bem aqui, de verdade. Então, resumindo sobre o roteiro, ele funciona, né? Em algumas horas fica um pouco perdido, porque é isso, né? É um relato etnográfico, então, às vezes eu não sei quem está falando o quê, eu não sei qual é a relevância daquela informação, né? Tem muita informação que me dá uma visão panorâmica da situação, mas não me conta necessariamente uma história, né? Com um arco de início, meio e fim. Algumas contam, algumas não. Tudo bem também. Acho que a proposta do quadrinho é essa, né? Uma proposta muito mais de documentação, já que foi feito a partir de trabalhos acadêmicos, né? De documentação da situação local do que de fato contar uma história de aventura ou algo assim. Então acho que para aqui funciona muito bem. Então falar de desenho, gente. É a hora que eu abro o quadrinho, né? O desenho disso aqui é muito bonito, olha só. Olha aqui. Aquarela no seu melhor, assim. Aqui. Tem uma parte no início que é colorida e depois pra frente ela fica preta e branca. Então fica em tons de cinza, na verdade. Fica em aguada, que a gente chama, né? A aguada é quando você usa nanquim diluída. E aí, o que acontece? Eu achei as cores, quando eu digo as cores, incluindo as aguadas, tá? Isso aqui eu considero cor também. São excelentes. Eu não tenho nada do que falar. Tá muito bom. Luz e sombra, separação de planos. Muito legal mesmo. Tem cenas super impactantes, olha só. Olha que bonito isso aqui. Porque a galera acha, inclusive, que os índios são aquela galera com cocar o tempo todo. E não. São aqueles caras que herdaram a terra, entendeu? Eles têm os roupas normais, eles falam português. Mas eles estão lá, eles não se sentem parte daqui e nem parte dessa herança. É muito complicado, é uma situação muito delicada e que tem que ser tratada com delicadeza, né? E eles mostram a importância dessa delicadeza justamente com esse quadrinho aqui. Quanto ao desenho em si, em algumas horas ele é um pouco travado, né? Ele não se preocupa tanto em dar expressões faciais, então ele dá fisionomias. Então você vê muitas fisionomias, tem vários quadros aqui onde a fisionomia é muito clara de cada personagem, né? Você consegue ver. Tem um exemplo aqui legal para eu dar, peraí. Nessa hora aqui, a gente vê que a fisionomia é muito bem feita, então ele fez questão de retratar a cara das pessoas, né? Quem é quem e tal, o que é muito maneiro e é difícil de fazer, mas elas geralmente não têm muita expressão, então elas não têm muita variação de expressão, nem de corpo, nem de face. Então o desenho fica um pouco duro em algumas partes. Mas a qualidade da fisionomia é excelente e a qualidade da luz e sombra, no caso, né? Da pintura. A pintura é melhor do que o desenho, em resumo, né? Bem melhor, a pintura é muito boa. O desenho não é ruim, mas não é tão bom quanto a pintura. Agora, o que ele faz... Olha, a fisionomia dele é excelente, cara. Olha que fisionomia linda. Agora, o que falha... Não sei se falha a palavra, né? Mas o que perde em expressão corporal, em dinamismo de imagem, ele ganha em narrativa. Porque falando de narrativa, gente, é muito inventivo. Cara, tem algumas situações bem legais aqui de narrativa gráfica. Por exemplo, essa aqui, ó. Mencionando de uma caixa e os pássaros estão em volta. Ele representa essa caixa como eles mais escuros, com esses barulhos em volta. Bem legal. Na parte colorida, inclusive, aqui, ó. Uma composição de requadro super interessante, onde a própria rua é um requadro. Muito legal. Então é muito inventivo, coisas que eu não vejo muito por aí, na verdade, nesse tipo de composição de página. Olha que legal isso aqui, gente. Olha que legal. Com uma composição da página muito pensada, bem feitinha, para o seu olho correr direitinho. Então, parabéns à composição de página, tá excelente. A composição como um todo, né? A decupagem tá muito boa. Tem alguns... Cara, olha só. Olha que legal isso aqui. Então, é muito inventivo. É uma arte muito inventiva. Usa recursos gráficos para passar sensações que você não esperaria. Pelo menos eu não esperaria e eu achei muito curioso. Tem uma aqui que eu gostei pra caramba. Deixa eu achar.
Primeiro que você consegue reparar noite e dia pela iluminação, né? Como eu disse, a pintura é muito, muito boa. Então ele passa luz e sombra primorosamente. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é uma cena só, onde as coisas acontecem ao longo do tempo, né? Ele usa o tempo da página no espaço da página. E eu adoro essa característica do quadrinho, que o tempo e o espaço ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa frase, pra mim, eu quero tatuar ela, eu quero que ela seja o prefácio do meu livro, assim, a primeira frase do meu livro, quando eu for escrever um livro sobre quadrinhos, que, inclusive, spoilers, né? Eu falo exatamente sobre isso, que no quadrinho, o espaço e o tempo ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E aqui ele usa isso a favor da história, né? Olha que interessante. Né? Como que os personagens entram e saem de quadros, sendo que os quadros estão sendo usados para contar uma história espacial. Gente, excelente, é um quadrinho que eu recomendo fortemente, tá? Para quem curte esse tipo de narrativa mais acadêmica, um pouco mais descritiva daquela situação, mais pé do chão, mais jornalismo, inclusive. Né? Eu posso aqui estar enganado, não sou especialista em jornalismo em quadrinhos, mas eu consigo dizer que isso aqui seria jornalismo em quadrinhos. Me parece uma matéria, né, um estudo, os caras ficaram lá pesquisando, entrevistando e tudo mais, e aí depois publicaram isso aqui como um jornalismo em quadrinhos. Achei excelente, tá? Então, vale a pena. É uma leitura, como eu disse, não é uma leitura muito dinâmica, tá? É uma leitura um pouco mais sóbria, mais séria, para quem quer entender desse tema. Né? Quem está escrevendo uma aventura, uma coisa mais palatável, fácil de ler, não é o caso. Não é que ela é difícil de ler, mas é uma história que ela é mais para você entender o contexto do que, de fato, contar uma história, né, início, meio e fim. Beleza? É isso, gente. Então, quem quiser conhecer mais, o link está na descrição. Parabéns aos envolvidos. Quero ver mais quadrinhos da Editora Elefante, gente. Eu fiquei curioso para conhecer. Eu não sabia que a Elefante fazia quadrinhos assim. Eu descobri por conta desse livro, né? Então, quero ler mais quadrinhos da Elefante também. É isso, gente. Então, vocês conhecem, não conhecem? Comentem aqui embaixo, quero saber de vocês a opinião também, se vocês curtiram ou não. E se vocês gostam desse tipo de quadrinho, porque é um quadrinho bem específico, como eu falei, né? Ele é menos uma historinha e mais um relato etnográfico, né? Então, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais reviews, mais dissecando de quadrinhos como esse. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Curte, então já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!